A construção do templo de alvenaria como casa de Deus foi um erro de Davi e Salomão. Davi se enganou, Salomão errou, e os seus construtores rejeitaram a pedra angular, Jesus o Messias que construiu a verdadeira morada para Deus. Começa com Davi querendo fazer uma morada para o Altíssimo, sendo que, Natã vendo segundo a aparência, disse erroneamente para ele fazer. Segundo Samuel 7:1, o rei Davi morava tranquilamente em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. 2. Então, certo dia, ele comentou com o profeta Natã: Vê, eu estou habitando numa grande casa de fino cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Ao que Natã respondeu ao rei: Vai e faze o que teu coração manda, porquanto Yahvé é contigo. Sendo que Deus não aprovou de maneira nenhuma essa ideia do rei Davi. 4. Contudo, nesta mesma noite a palavra de Yahvé veio a Natã nestes termos. 5. Vai dizer ao meu servo Davi: Assim diz Yahvé, o Senhor: Construirias tu uma casa em que eu venha habitar? 6. E casa nenhuma habitarei desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel, até o dia de hoje. Mas andei em acampamentos peregrinos, debaixo de uma tenda simples, e um abrigo. 7. Durante todo o tempo em que andei com os filhos de Israel, porventura disse a um só dos juízes de Israel, que eu tinha instituído como pastores do meu povo, Israel: Por que não edificas para mim uma casa de cedro? Deus lembra a Davi de onde ele o tirou, e explica que seu nome foi engrandecido pela sua vontade, e que seu filho iria ser escolhido para o substituir. 8. Eis o que dirás ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor dos Exércitos: Fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreavas ovelhas, para seres chefe do meu povo Israel. 9. Eu estive contigo por onde ias, e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei um grande nome como o nome dos grandes da terra. 10. E prepararei um lugar para o meu povo Israel, e o estabelecerei lá, para que desfrute do seu próprio lar, e não mais tenha de andar errante, nem os perversos continuem a oprimi-lo como o fizeram no início. E 11. E vem ocorrendo desde o tempo em que instituí juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos seus adversários. Saiba, pois, também que eu, Yahvé, lhe estabelecerei uma dinastia. 12. Quando a sua vida chegar ao fim na terra, e vieres a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos seus filhos, para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu firmarei o reino dele. Lucas 1:31, Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. 32, Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. 33, E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Deus diz a Natã que ele iria firmar o reino dele, uns de seus filhos, ou seja, da casa de Davi, nasceria um que Deus firmaria o reino dele. Sendo que não está falando que seria Salomão. Repare agora que no versículo 13, Deus não está falando para Davi de seu filho Salomão, e sim do seu filho Jesus o Messias. 13, Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. É aqui que o rei Davi se engana e leva para o lado material, mas Deus está se referindo ao seu filho, o Messias que seria castigado, e teria que passar pela iniquidade humana. Repare que Salomão jamais passou por essas provações. 14, Eu serei seu pai, e ele será meu filho, mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens, eu mesmo o punirei, e açoitarei com o castigo dos humanos, aplicado por intermédio de homens. 15, Contudo, jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. No versículo 16, Deus mostra para Davi que a realeza e o trono dele seria lembrado, neste caso, se referindo ao Messias que viria de sua linhagem, e o reino do Messias Jesus durará eternamente. 16, A tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o teu trono se estabelecerá pela eternidade. Davi erra na interpretação da profecia de Natã. Davi se confundiu com a profecia de Natã, e fez errado mostrando ao seu filho Salomão os projetos da construção do templo. Veja em 1 Crônicas 22, 1-6. Veja como as palavras de Davi foi totalmente equivocada no sentido de que Deus disse a Natã. 8. Contudo, a palavra do Senhor veio a mim advertindo-me: derramaste muito sangue e fizeste grandes guerras.
Não construirás um templo ao meu nome, porquanto fostes violento demais, e derramastes muito sangue humano na terra diante da minha presença. 9. Entretanto, tu gerarás um filho que será homem pacífico, e eu lhe darei paz diante de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o seu nome será derivado de Shelom, Shelomo, Salomão, e eu darei paz, descanso e segurança a Israel durante o reinado dele. No versículo 10, ele repete equivocadamente, para Salomão seu filho, dizendo que ele será por filho ele por pai, sendo que este reino para sempre, se referia ao do Messias Jesus. 10. É ele que vai edificar um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu Abba, pai, e ele será Raben, o meu filho. E assim, estabelecerei para sempre o trono do reinado dele, sobre todo o povo de Israel. Erroneamente Davi entendeu que Salomão seria este filho, mas se o reino dele era para sempre, como pode Deus ter passado o seu reino? 1 Reis 11:11. E, por isso, o Senhor sentenciou a Salomão, determinando, considerando que este é o teu coração, e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança, e os meus decretos que te ordenei. Certamente tirarei de ti este reino, e o darei a teu servo. 12. Porém, unicamente por amor a Davi, teu pai, não o farei enquanto viveres. Eu o tirarei da mão do teu filho. 13. Mesmo assim, não lhe tomarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor e consideração a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. O tabernáculo, e o templo feito erroneamente por Salomão, são sombras do verdadeiro. Colossenses 2:17. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Hebreus 8:5. Esses servem num santuário que é representação e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Jesus restaura o templo de pedra, figurando o de carne. Mateus 21:12. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. 13. E repreendeu-os. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. 14. Então levaram a Jesus, no templo, cegos e aleijados, e ele os curou. Entendeu? Jesus curando os aleijados e os cegos são figuras de uma visão nova e restauração no templo, que somos nós. Porque o templo de pedra, Jesus profetizou que seria destruído literalmente. Mateus 24:2. Ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas estas coisas? Com toda a certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Esta profecia de Jesus se cumpriu no ano 70 DC, quando o general Tiro invadiu Jerusalém. O templo de pedra sempre foi insignificante para Deus. Atos dos Apóstolos 7:47. Apesar disso, foi Salomão quem lhe construiu a casa. 48. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. 49. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor, ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? 50. Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas estas coisas? Atos dos Apóstolos 17:24. O Deus que criou o universo, e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. 25. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as nossas demais necessidades. Jesus, a pedra angular rejeitada pelos construtores do templo terreno. Salmos 118, 22-23. Isaías 28:16. A pedra é o alicerce fundamental de uma construção. É uma metáfora da doutrina do Messias Jesus: aqueles que rejeitam seus ensinamentos serão destruídos. Mateus 21:42. Então Jesus lhes inquiriu: nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. 43. Por isso, eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós,
para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. 44. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. O que importa é o templo construído e restaurado por Jesus na sua morte e ressurreição. João 2:19. Jesus lhes respondeu: destruí este templo, e, em 3 dias, eu o reconstruirei. 20. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído este templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? 21. Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. O sacerdócio foi mudado, não é mais pelo sacerdócio levítico. Construções de templos implica e profana o sangue da nova aliança. Hebreus 7:12. Pois, mudando o sacerdócio, obrigatoriamente, ocorre também mudança de lei. 13. Porque aquele sobre quem se fazem estas afirmações pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. 14. Porquanto, é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. Hebreus 10:28. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas. 29. Julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça? Hoje somos a casa espiritual, templo do Altíssimo, sacerdócio real, pedra viva, povo eleito, morada de Deus. 1 Pedro 2:4. Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Porquanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. 7. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. 8. E pedra de tropeço e rocha que causa a queda. Porquanto, aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes, todavia, para isso também foram destinados. 9. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. 21. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. 22. No qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Hebreus 3:6. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós, isto é, se retivermos, com fé perseverante, a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Espero que tenham gostado e entendido o assunto. Obrigado por assistir.